Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, pessoal aí do 8º ano, professor Newton, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar das regências unas, tá? Lembrando que nós estamos na segunda aula do período regencial. Na última aula falamos sobre a regência trina provisória, falamos sobre a regência trina permanente e ao final nós falamos do ato adicional de 1834. Algumas mudanças vão ocorrer na Constituição, algumas interpretações, entre elas a troca da regência trina pela regência una. Em vez de serem 3 regentes, passaremos a ter apenas um. E o primeiro foi o Diogo Feijó, tá? Então hoje a gente vai entender um pouco aí sobre esse período das regências unas, que vai de 1835 até 1840. Período de grande conturbação para a nossa história, porque nós vamos ter muitos movimentos, muitas manifestações, muitas revoltas que vão pôr aí em risco a unidade territorial do Brasil, certo? E por isso, até por isso que a gente chega mais rápido do que deveria ao período do governo do Dom Pedro II, porque os políticos acreditaram que seria necessário um governo centralizado e forte só de um imperador para conseguir controlar e não deixar que o país se dividisse, né? Como já havia ocorrido a Confederação do Equador, por exemplo, que visava essa separação, certo? Então vamos lá, gente. O governo aí do Diogo Feijó enquanto regente vai de 1835 até 1837, tá? É um governo aí onde vão explodir muitas revoltas, como por exemplo a cabanagem. Essas revoltas a gente vai ver mais detalhadamente em próximas aulas, tá? Mas a cabanagem, que acontece aqui no nosso estado, e a farroupilha, que é lá no Rio Grande do Sul, certo? Tudo isso explode aí no governo do Feijó, porque é um governo, gente, ele não tem muito apoio político. Então isso já enfraquece. O Feijó é esse rapazinho aqui, ó. Esse moço aqui é o Feijó, tá? Então ele não tem muito apoio político. O período em que ele está governando aí é um período em que começa a agravar a crise econômica brasileira por conta aí do declínio da produção de açúcar, tá? Então ele tem muitos pontos que vão atrapalhar o seu governo. O café está começando a ficar importante, porém só anos mais tarde é que vai ter toda a importância que você já sabe, né? A importância que o café teve para a economia brasileira durante muito tempo. O café foi quem sustentou a economia do nosso país, manteve o nosso país como um país agroexportador, certo? Porém, como eu disse aqui no governo do Feijó, isso ainda está muito no início. Tá? Então, na verdade, o que se tem é uma crise produtiva. O açúcar em declínio, o café começando a dar alguns resultados, porém nada tão forte e expressivo que pudesse levantar a economia brasileira. E quando se passa por um processo de crise, basicamente quem mais sofre as mazelas é a parte mais pobre da população, tá? Então, para botar mais uma lenha aí nesse caldeirão, você tem uma população vivendo em péssimas condições, péssimas mesmo, tá? O Feijó ele não consegue resolver os conflitos e a crise econômica com o modo de vida da população acaba fazendo com que explodam aquelas revoltas que nós falamos no início, revoltas essas que põem em perigo a unidade federativa. Então era preciso resolver isso daí. Com toda essa pressão, o Feijó não aguenta e acaba renunciando. Tá? Então não tivemos aí muitas transformações, não tivemos aí muitos feitos, nenhuma resolução para os problemas econômicos do país. O Feijó, digamos assim, foi um regente fraco, tá? Nas suas medidas. Quem vem depois do Feijó, o sucessor dele, é o Pedro de Araújo. Aí já é esse rapazinho aqui, tá? Esse jovem aqui, certo? Pedro de Araújo, ele já tem um perfil diferente, tá?
ele sim já vai promover algumas ações assim de impacto. A gente tem um exemplo aí da criação da escola militar, tá? Que vai, daqui a pouco a gente vai ver o objetivo principal dessa medida. Porém, gente, ele era contrário aos liberais, a ideia liberal de mais autonomia para as províncias, certo? Tanto é que ele põe fim a algumas medidas liberais, tá? Tem um texto lá no livro de vocês, na página 24, tem um textozinho lá que diz assim, ó: sua medida mais significativa seria o ato que acabava com as políticas liberais que marcaram as regências anteriores, reformando-se o Código do Processo Criminal, que dava autonomia de julgamento às diferentes províncias, e elaborando-se uma lei interpretativa do ato adicional. Lembra que o ato adicional deu maior autonomia para as províncias, deu liberdade das províncias cobrarem impostos, por exemplo, certo? E deu liberdade também para os presidentes da província escolherem quem assumiriam os cargos políticos na sua província, tá? Então, voltando aqui, o objetivo era claro, pôr fim ao processo de autonomia provincial e municipal e manter controle político e do judiciário bem nas mãos dos regentes. Visava controlar de vez não só as agitações locais, como os movimentos que continuavam a estourar nas diversas partes do país. Era o regresso de Araújo Lima. Ou seja, para o texto aqui, né, nós temos a ideia de que o ato adicional, né, teria sido um progresso rumo às ideias liberais, rumo à ideia de autonomia para as províncias. E quando a gente chega aqui no governo do Araújo, é como se a ideia do autor é que ele regressou, ele tira das províncias aquele poder que até então ele tinha dado, com o objetivo de controlá-las, com o objetivo de controlar o judiciário, de colocar tudo nas mãos do regente, porque na ideia dele, assim, com o governo centralizado, conseguiria controlar as revoltas que explodiam no Brasil como um todo, tá? Então, por aí você tira que as elites regionais, as elites provinciais, a elite política provincial não vai apoiar muito essas ideias aí do Araújo Lima, certo? Vamos lá. Cultura e sociedade. Gente, existia uma grande discussão nesse período sobre o que seria uma identidade nacional e sobre o fato do Brasil não ter ainda essa identidade nacional. Vamos lá. Depois do processo de independência, do processo do primeiro reinado, estamos já no segundo. Se a gente for falar de organização social, não teve grandes alterações, tá, gente? Quem era pobre continuou sendo pobre, quem era elite continuou sendo elite, tanto brasileiros quanto os portugueses, tá? Então não tivemos grandes transformações na questão da população. Então o que isso caracteriza? Muitas vezes as pessoas das províncias, eles tinham muito mais uma identidade provincial, de pertencer àquela província, do que uma identidade nacional, certo? Para o que você possa entender, é como se você tivesse muito mais amor pelo estado que você vive e você se identifica muito mais com o estado do que com o ser brasileiro. Você se identifica muito mais em ser paraense do que em ser brasileiro. Então, para o governo, isso era um grande problema, porque no momento, ainda usando o nosso exemplo, no momento que você se identifica mais com a província, significa que no momento de uma possível revolta você vai estar ao lado da sua província e não ao lado do seu país. Então isso poderia facilitar para que ocorresse processos de fragmentação territorial, de separação do país. É por isso que a Confederação do Equador tinha essa ideia de separação, gente, porque eles se viam muito mais como da sua província de Pernambuco do que como pertencente aí ao Brasil como um país unificado, certo? Então era difícil para eles entenderem esse país unificado, até porque para eles o governo não dava condições, principalmente para a maior parte da população. Por isso o governo vai se preocupar em chamar aí artistas, escritores, pintores, inclusive historiadores,
para tentar responder e fazer com que a população entendesse alguns valores nacionalistas. As perguntas basicamente eram: o que caracteriza uma pessoa nascida no Brasil? O que faz você se sentir brasileiro? Só porque diz que você é brasileiro? Quais são as características marcantes em ser brasileiro? O que caracteriza uma arte verdadeiramente nacional? O que é uma arte europeia? O que é uma arte brasileira? O que faz você olhar para a arte e dizer: isso aqui veio do Brasil? Os nossos símbolos, até então, os símbolos existentes eram os símbolos da realeza portuguesa, da família aí dos Bragança. Era preciso criar símbolos nacionais. Quais seriam esses símbolos? O que representaria a nação? Seriam europeus? Seriam indígenas? Né? E aí você tem todas essas questões tentando ser respondida justamente por esses artistas, por esses escritores e principalmente pelos historiadores, tá, gente? Uma das funções da história é justamente essa, é promover a ideia de identidade nacional. Por isso que nós estudamos história do Brasil, por exemplo, e aí a gente percebe que a nossa história hoje, ela é comum, e isso cria em nós uma identidade, certo? Dia 21 de outubro de 1878, eles criam o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro com esse objetivo de fomentar aí, essa identidade nacional e assim diminuir o risco de uma fragmentação territorial e cultural. Lei Feijó, 7 de novembro de 1831, que foi essa lei aí? Para alguns teria sido a lei que deu início ao processo de abolição da escravidão, tá, gente? Porque a gente tem a Lei Áurea em 1888, porém vieram muitas leis anteriores, por isso que a gente diz que o processo de abolição da escravidão ele foi lento e gradual, ele foi aos poucos. Então a primeira lei, digamos assim, foi a Lei Feijó, que vai proibir a importação de escravos. Porém, gente, para muitos chamavam essa lei de lei para inglês ver. Por quê? Porque era a Inglaterra que pressionava o Brasil para pôr fim à escravidão. Tá? Lembra que a Inglaterra já havia passado pelo processo de revolução industrial, já trabalhava com a ideia de trabalho assalariado, e esses trabalhadores assalariados faziam capital circular porque tinham dinheiro para consumir, e os escravizados não tinham dinheiro para consumir. Então a ideia é que com o fim da escravidão você aumenta o número de consumidores dos seus produtos. Então a Inglaterra já pressionava o Brasil para pôr fim a essa escravidão, desde lá quando assinou os tratados de 1810, que nós já estudamos, tá? De navegação e amizade, por exemplo. Tudo bem? Então, o Feijó assina essa lei que põe fim. Diziam que era lei para inglês ver, porque fez a lei para dizer para os ingleses: olha, a lei foi feita, a gente está aqui levando a sério a nossa amizade, a nossa parceria. Porém, se fazia vista grossa e esse comércio de escravos continuava. Até porque as consequências da lei foram roubo de escravos de uma região para outra. Muitas vezes o próprio escravo aceitava ser roubado do seu antigo senhor. Muitas vezes esse senhor era um senhor agressivo, botava muitos castigos, então o escravizado acabava indo de bom grado para trocar de um senhor, tá? Depois mudava a documentação do escravo, aumento da escravização ilegal, tá? Por mais que você fosse naquele período um escravizado, um ex-escravizado, né? Um alforriado, era muito difícil provar. Se hoje, gente, a palavra, se você coloca lá na delegacia, vocês têm vários fatos assim, né, de pessoas que foram presas por serem negras. E aí, se hoje é difícil provar a palavra, imagine naquele tempo um negro dizer que ele era alforriado. Então tinha que ter o documento. E se não tivesse o documento em mãos, ele podia ser preso novamente, mudava sua identidade, mudava seu nome e revendiam novamente como escravo, tá? Gente, por hoje é isso. Faça o exercício da página 25. Fiquem com Deus e até a próxima.